Tá ali? Acho que 5 meio perto, mas tá bom, né? Tem que ser meio perto mesmo. Vai só um tiquinho. Maria. Bom dia a todos, Hare Krishna, bom dia Marcelo, Sundarangi, ISKCON Rio de Janeiro, todas as glórias aos devotos reunidos, Jai Shila Prabhupada, ISKCON Rio de Janeiro, estou vendo o sofá, e Prabhupada ali, ó. Tudo bem? Bom dia a todos vocês, hoje é um dia muito especial, né? Vésperas, chegamos finalmente à véspera do grande festival de Ratha Yatra da ISKCON Rio de Janeiro. Vou ficar um pouquinho mais para cá, para não ficar na frente de Srila Prabhupada. Contrário aqui. Aí. Muito bem. Bom, vamos iniciar então. Eu queria deixar... Pra onde que eu venho? Mais pra cá, né? Pera aí. Aí. Pra não ficar na frente preocupado ali. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jaya Jagannath Jaya Jagannath Swami Jaya Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra 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 Jai Jagannath Jaya Jagannath Swami Jaya Jagannath Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajacacharya Stotra Sata Shri Srimad Surjivina Graça Bhai Charanara Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Jai Nityalila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajacacharya Stotra Sata Shri Srimad Surjivina Graça Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki jai. Fundadora Acharya da ISKCON IBBT Patita Pavana Jagat Guru Surjivina Graça Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prensikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Mathura Dhamma ki jai. Navadvip Dhamma ki jai. Mayapur Dhamma ki jai. Ayodhya Dhamma ki jai. Jagannath Puri Dhamma ki jai.
Nova Gokula Dama ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Tulasi Devi Maharani ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai, Brihat Mridanga ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol, Sankirtana Jaga ki Jai. Transcendental Festival de Ratha Yatra da ISKCON Rio de Janeiro ki Jai. Transcendental Festival Ratha Yatra da ISKCON Rio de Janeiro ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias, todas as glórias, todas as glórias sejam a Srila Prabhupada ki Jai. Mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigado ao nosso querido tio Paravyama Prabhu pelo convite, pela oportunidade de estar aqui servindo todos vocês, em associação com vocês, nesse estudo sistemático diário estabelecido por Srila Prabhupada do Srimad Bhagavatam, sem o qual não há vida espiritual. Sei que vocês aí do Rio de Janeiro estão extremamente corridos, estão muito felizes. Amanhã, Festival Transcendental de Ratha Yatra. Há 15 dias tivemos um festival épico, histórico em São Paulo, de Ratha Yatra também, com as deidades de Jagannatha Baladeva, Srimati Subhadraji, a Murti de Srila Prabhupada lá de Suzano Mandir. Festival épico, festival lindo, maravilhoso, que associação espetacular. E agora é a vez do Rio de Janeiro, ISKCON Rio de Janeiro. Se Krishna quiser, estaremos com vocês todos aí amanhã, aproveitando essa associação. E muito obrigado pela oportunidade de estar nesse momento com vocês. Obrigado novamente ao nosso querido tio Paravyama Prabhu. Já dei bom dia aqui para algumas pessoas. Bhaktinval, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Otávio, bom dia, Hare Krishna. Sanatana Dharma Prabhu, muito bom dia. Reverências, tudo bem? Jai Shila Prabhupada. Marcelo, acho que eu já tinha visto. Vamos lá. Então, continuando a leitura pela ISKCON Rio de Janeiro, do Srimad Bhagavatam. Deixa eu ver aqui o tema eleito aí pela ISKCON Rio. As encarnações do Senhor em diferentes espécies de vida são todas transcendentais e se manifestam para salvar e dar prazer aos seus devotos, para seu próprio prazer e passatempos, e para manter seus próprios princípios. Muito bem. Vamos lá. Bom dia, Alessandra. Sundarangi, Ratha Yatra aqui, já reverências. Bom, estamos então no capítulo 9 do canto número 3 do Srimad Bhagavatam, capítulo intitulado Orações de Brahma. Hoje os versos 18 e 19, certo? Versos 18 e 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso número 18. Yasmad bhibemyaham apidvaparardhadishnyam. Yasmad bibhemyaham apidviparardhavidishnyam adhyashita sakala loka namaskritam yat adhyashita sakala loka namaskritam yat tepe tapo bahusavo varurutsamanas tepe tapo bahusavo varurutsamanas
Tasmai namo bhagavate dhimakaya tubhyam. Tasmat namo bhagavate dhimakaya tubhyam. Yasmad vibhemyaham api dviparardhadishnyam. Adhyashita sakala loka namaskritam yat. Tepe tapo bahusavo varurutsa manas. Tasmai namo bhagavate dhimakaya tubhyam. Tradução de cada palavra. Yasmat, de quem, bibhemi, temo, aham, eu, api, também, dvipara ardha, até o limite de 4 bilhões e 300 milhões, vezes 2, vezes 30, vezes 12, vezes 100 de anos solares. Dishnyam, local, adhyasitaha, situado em Sakala Loka, todos os outros planetas, Namaskritam, honrado por Yat, que, Tepe, me submeti, Tapaha, penitências, Bahu Savaha, muitos e muitos anos, Avarurutsamanaha, desejando-vos obter, Tasmai, a ele, Namaha, ofereço minhas reverências, Bhagavate, a suprema personalidade de Deus, Adhimakaya, a ele que é o desfrutador de todos os sacrifícios, Tubhyam, a vossa onipotência. Tradução e significado dados por sua divina graça Srila Prabhupada Ki Jai. Tradução: meu Senhor, ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que sois o tempo infatigável e o desfrutador de todos os sacrifícios. Embora eu esteja situado em uma morada que continuará a existir por uma duração de tempo de 2 parardhas, embora eu seja o líder de todos os outros planetas do universo, e embora tenha me submetido a muitos e muitos anos de penitência para alcançar a autorrealização, ainda assim ofereço-vos meus respeitos. Significado: Brahma é a maior personalidade do universo porque ele tem a mais longa duração de vida. Ele é a personalidade mais respeitável por causa de sua penitência, influência, prestígio, etc. E mesmo assim, ele tem que oferecer suas reverências respeitosas ao Senhor. Portanto, compete a todos os outros que estão muito abaixo do padrão de Brahma fazer como ele fez e oferecer respeitos por uma questão de dever. Então, como indicado aqui, devemos ler o verso número 19, o próximo. Verso número 19. Tiryam manushya vibudhadishu jivayo yonish. Tá meio... Yonishu. Tiryam manushya vibudhadishu jiva yonishu. Atmichayatma krita setupari psayayaha. Atmichayatma krita setupari psayayaha. Remenirasta vishayo pyavarudhadehas. Remenirasta vishayopyavarudha-dehas. Tasmai namo bhagavate purushottamaya. Tasmai namo bhagavate purushottamaya. Tradução de cada palavra do verso número 19. Tiryak, animais inferiores aos seres humanos. Manushya, seres humanos, etc. Vibudha adishu, entre os semideuses, Diva e Yonishu, em diferentes espécies de vida, Atma, própria, Ichaya, pela vontade, Atma Krita, autocriadas, Setu, obrigações, Paripsaya, desejando preservar, Yaha, quem, Reme, executando passatempos transcendentais, Nirasta, não sendo afetado, Vishayaha, contaminação material,
Api, certamente, Avarudha, manifestado, Deha, corpo transcendental, Tasmai, a ele, Namaha, minhas reverências, Bhagavate, a personalidade de Deus, Purushottamaya, o Senhor primordial. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada Ki Jai. Tradução. Ó meu Senhor, por vossa própria vontade apareceis nas variadas espécies de entidades vivas, entre animais inferiores aos seres humanos, como também entre os semideuses, para executar vossos passatempos transcendentais. Não sois afetado pela contaminação material, vinde apenas para cumprir com as obrigações de vossos próprios princípios de religião, e por isso, ó Personalidade Suprema, ofereço-vos minhas reverências por manifestardes estas diferentes formas. Significado. As encarnações do Senhor em diferentes espécies de vida são todas transcendentais. Ele aparece como um ser humano em suas encarnações como Krishna, Rama, etc. Mas ele não é um ser humano qualquer. Mas ele não é um ser humano. Qualquer um que o confunda, julgando ser ele um ser humano comum, certamente não é muito inteligente. Como se confirma no Bhagavad Gita 9.11. Avajananti mamudha manushintanumashritam. O mesmo princípio é aplicável quando ele aparece como as encarnações de javali ou de peixe. Estas são formas transcendentais do Senhor que se manifestam para satisfazer determinadas necessidades de seu próprio prazer e passatempos. Tais manifestações das formas transcendentais do Senhor são aceitas por ele a maior parte das vezes para animar seus devotos. Todas as suas encarnações são manifestadas sempre que surge a necessidade de salvar seus devotos e manter seus próprios princípios. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vou ler novamente os dois versos. Primeiro eu vou ler um verso, depois eu vou ler o outro, de forma que possamos comentar separadamente, né? São dois assuntos que podem ser comentados separadamente. Então o 18 é Yasmad Bibhemyaham Apidvi Parardha Dishnyam Adhyasita Sakala Loka Namaskritam Yat Tepetapo Bahusavo Varurut Samanas Tasmai Namo Bhagavate Dhimakaya Tubhyam. Ó meu Senhor, ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que sois o tempo infatigável e desfrutador de todos os sacrifícios. Embora eu esteja situado em uma morada que continuará a existir por uma duração de tempo de 2 parardhas, embora eu seja o líder de todos os outros planetas no universo, e embora tenha me submetido a muitos e muitos anos de penitência para alcançar a autorrealização, ainda assim ofereço-vos meus respeitos. Eu vou rapidamente comentar esse primeiro verso, depois comentamos o verso número 19, que é o verso do tema eleito aí pela ISKCON Rio, né, para o estudo de hoje.
Esse verso me lembra um verso do capítulo 11 do Bhagavad Gita. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. A forma universal de Krishna, né? No capítulo 11 do Gita, a forma universal de Krishna, Arjuna pede para que Krishna mostre a sua forma universal, né? Em um dos versos, quando Arjuna começa a ver a forma universal de Krishna, em um dos versos em que Arjuna está orando a Krishna, ao ver essa forma universal, Arjuna fala algo muito parecido com o que o Senhor Brahma está falando nesse verso. Acho que eu estou chegando. Sobre oferecer reverências a Krishna. Puxa vida, eu queria muito encontrar esse verso. Achei. É o verso número... Não, perdão. Bom, Arjuna diz o seguinte, que como Krishna é o maior de todos, como pode alguém não oferecer reverências a ele? Dentro desses três mundos, ele fala, dentro de toda a manifestação cósmica material, como é que alguém pode não oferecer reverências a Krishna? Algo muito parecido com o que Arjuna está falando no verso de hoje. Na tradução de cada palavra do verso de hoje, Srila Prabhupada traduz a palavra Dviparada Ardha, que no verso ele apenas descreve como sendo o tempo da existência de Brahma, né? que Brahma tem a duração de vida de 2 parardhas, né? Ele fala. Mas no verso no significado de cada palavra, o Prabhupada escreve que são 4 bilhões e 300 milhões de anos, multiplicados por 2, multiplicados por 30, multiplicados por 12, multiplicados por 100. Esse é o tempo de duração de anos solares, né? Dos nossos anos solares. Esse é o tempo da duração da vida de Brahma. É praticamente inconcebível para nossa é praticamente inconcebível para nossa concepção, para nossa compreensão temporal, calcular um tempo de existência como esse, né? E ainda assim, Brahma é o primeiro ser criado, é a partir do Senhor Brahma que tudo surge, o próprio Senhor Shiva, todos os manos, todos os Prajapatis que posteriormente vão procriar para povoar o universo cósmico. Dentro do universo que Brahma cria existem tantos e tantos infindáveis planetas, estrelas e locais, etc. É praticamente inconcebível a posição suprema de Brahma. Tanto que muitas pessoas confundem Brahma, sendo ele o Criador, sendo ele essa personalidade mais elevada, como Prabhupada descreve no significado, né? Brahma é a maior personalidade do universo porque ele tem a mais longa duração de vida, é a personalidade mais respeitável por causa de sua penitência, influência, prestígio, etc. Então, Brahma é a personalidade mais... Muitas pessoas confundem Brahma como Deus.
E os materialistas que buscam as bênçãos dos semideuses, os materialistas que buscam a proteção dos semideuses, os materialistas que buscam, de alguma maneira, bênçãos e benefícios dos semideuses, mas obviamente negando a existência de alguém que é superior a Brahma, que é Vishnu, né? Como é o caso, por exemplo, de Hiranyakashipu, buscam Brahma como esse ser supremo. E aqui Brahma está dizendo, mesmo assim eu ofereço reverências a você. Embora eu seja essa personalidade tão elevada, tão suprema, tão influente, né, de um prestígio inigualável, eu ofereço reverências a você. Né? Me remete a um passatempo de que Brahma foi visitar Krishna, foi visitar Vishnu em Vaikunta. E quando Brahma chegou no portão do palácio de Vaikunta, ele se apresentou e os porteiros perguntaram, quem é você? Ele disse, como quem sou eu? Eu sou Brahma, o Criador do universo, eu sou o ser mais importante do universo. Eu sou Brahma. E aí os porteiros perguntaram, Brahma, qual Brahma? Como qual Brahma? O Brahma Supremo, etc. E tal. E aí isso foi todo um arranjo de Krishna para que Brahma ficasse ciente da sua posição, como ele está aqui citando agora, orando a Vishnu, ciente da sua posição, sem se perder, sem se confundir. E quando Brahma entrou no salão de audiências do palácio de Vishnu, em Vaikunta, então tinham lá incontáveis Brahmas. E o som dos elmos, das coroas desses Brahmas prestando reverências, tocando o chão quando prestaram reverências a Vishnu foi absolutamente ensurdecedor, um som estrondoso, estremecedor, assim, algo apavorante, de tão forte que foi, tão intenso. E de repente Brahma percebeu que ele era o Brahma que tinha menos cabeças. Ele se orgulhava tanto das suas 4 cabeças, cada uma para uma posição, né? Leste, oeste, norte, sul. E ele era o que tinha menos cabeças. Tinha Brahma naquela audiência ali com Vishnu de 1000 cabeças. Então, isso Krishna fez, esse arranjo, criou esse passatempo com Brahma para mantê-lo atento à sua posição. Então, apesar dessa posição tão elevada dentro da manifestação cósmica material, dentro do nosso contexto mundano, Brahma oferece reverências a Krishna. Eu achei o verso aqui do capítulo 11 em que Arjuna fala assim para Krishna: ó pessoa grandiosa, Arjuna falando para Krishna, maior até mesmo do que Brahma, és o Criador original. Por que então deveriam eles, né, no verso anterior, Arjuna tinha dito, ó Senhor dos sentidos, o mundo se regozija ao ouvir teu nome, e assim todos se apegam a ti. Embora os seres perfeitos te ofereçam suas respeitosas homenagens, os demônios têm medo e fogem de um lado para o outro. Tudo isso se faz de uma forma justa. E aí no verso número 37, o seguinte, Arjuna diz, ó pessoa grandiosa, maior até mesmo do que Brahma, és o Criador original. Por que então deveriam eles, citando as personalidades anteriores descritas por ele no verso anterior, então, por que então deveriam eles furtar-se a oferecer suas respeitosas reverências a ti? Arjuna pergunta assim para Krishna. Ó ilimitado, Deus dos deuses, refúgio do universo, és a fonte invencível, a causa de todas as causas, transcendental a esta manifestação material. E aqui está o segredo. No final desse verso de Arjuna, ele diz exatamente por que, embora uma personalidade como Brahma, citada por Arjuna aqui, seja tão grandiosa, seja tão inconcebivelmente grandiosa para qualquer um de nós, ele oferece reverências a Krishna humildemente. E aí ele questiona, né, Arjuna questiona, por que então todos os outros não deveriam oferecer reverências a você? No final ele diz, você é a causa de todas as causas, transcendental a esta manifestação material. Então, é justamente porque Krishna é transcendental a esta manifestação material. Então, qualquer coisa que estiver dentro do conceito, do contexto da manifestação cósmica material, embora possa parecer
extremamente grandiosa, tão grandiosa que talvez seja inconcebível para qualquer um de nós, Krishna está além dessa manifestação cósmica material. Vamos nos lembrar que quando Mahavishnu está deitado no oceano causal, como Garbhodakashayi Vishnu, os universos saem de seus poros. Cada universo, dentro desse universo tem um Brahma. Sai de um poro de Vishnu, de Mahavishnu. Sai de um poro. Né? Então, assim, quem é essa personalidade? Que está completamente além disso tudo. E toda essa manifestação cósmica material, essa, como diz aqui Arjuna, manifestação cósmica material, ela é apenas Ekapad Vibhut. Ela corresponde apenas a 1/4 da manifestação total, né? Existencial, universal, dentre manifestação cósmica, espiritual e material. Ekapad Vibhut é apenas 1/4. Ainda tem Tripad Vibhuti, ainda tem 75%, 3 partes que são espirituais, que não tem nada a ver com essa manifestação cósmica material. Então, a grandiosidade de Krishna, quando Krishna mostra a sua forma universal para Arjuna no 11º capítulo, nós podemos perceber claramente isso. A grandiosidade de Krishna, a grandiosidade da manifestação de Krishna, até mesmo quando ele manifesta a sua forma universal, quando ele manifesta essa manifestação cósmica material, apenas Ekapad Vibhut, é inconcebível para qualquer um de nós. Então, por que não oferecer respeitos a Krishna? Arjuna, no verso anterior, no número 36, ele diz: embora os seres perfeitos te ofereçam suas respeitosas homenagens, os demônios têm medo e fogem de um lado para o outro. Tudo isso se faz de forma justa. Então, precisamos passar ao próximo verso, que é o tema eleito, né, pela ISKCON Rio aí, para a gente poder estudar hoje. Mas é muito importante destacar que o verso número 18 do Srimad Bhagavatam, do capítulo que estamos estudando hoje, o capítulo 3, é muito significativo, tem um tema muito significativo, e é descrito que quando o materialista, quando uma pessoa invejosa, quando uma pessoa que não aceita a autoridade de Krishna, a grandiosidade de Krishna, quando a pessoa não oferece seus respeitos, suas reverências a Krishna conscientemente durante sua vida, é dito que Krishna faz ela forçosamente se deitar em dandavats, caída ao chão, perante ele no final da sua vida, na forma da morte. Simples. A pessoa passa a vida inteira negando Deus, enfrentando a existência de Deus, enfrentando o conceito da existência de Deus, tentando negar Deus. Essa é a capacidade de um materialista, né? Essa é a luta de um materialista. O objetivo de um materialista é provar a inexistência de um Criador, de um ser supremo, de um ser amoroso, amorosamente supremo, ao qual precisamos apenas oferecer o nosso amor, oferecer nossos respeitos, recobrar o nosso relacionamento amoroso, porque somos suas criaturas e somos, dentro de um relacionamento amoroso, somos suas, como disse Prabhupada, partes e parcelas. Então, o materialista passa a vida inteira lutando contra isso. Novamente me lembro de Hiranyakashipu, que é um materialista supremo, tão poderoso que expulsou os semideuses das suas moradas, dos seus planetas, expulsou, foi lá e dominou tudo, expulsou, botou todo mundo para correr. Tão poderoso que era Hiranyakashipu, e passou a vida inteira tentando negar a existência de Krishna, o poder de Krishna, a influência de Krishna, a grandiosidade de Krishna, perseguindo o seu próprio filho, tentando matar Prahlada Maharaj, que tinha em Vishnu a sua fonte de todas, a sua proteção, o seu carinho, o seu amor, e também poder. Ele dizia para Hiranyakashipu, ele é a fonte do seu poder, você é tão poderoso, mas ele é a fonte do seu poder. Então Hiranyakashipu passou a vida inteira enfrentando tudo isso, e no final, né, no ato final da sua vida, caiu também ao chão, depois de ser morto pelo Senhor Nrsimhadeva, caiu ao chão, prostrado ao chão. Então finalmente o indivíduo que não oferece reverências a Krishna cai dessa forma. Na hora da morte, Krishna vem e faz ele oferecer reverências em dandavats. Não há mais o que ele fazer, ele está ali prostrado ao chão. E também Krishna faz isso como tempo, né? Na sua manifestação de Kala, nesse 11º capítulo,
Krishna fala para Arjuna, eu já matei todo mundo, só vai lá e luta e toma as glórias do cumprimento de seu dever, mas eu na forma do tempo eterno de Kala já matei todo mundo, já está todo mundo morto. Ele fala, com exceção de vocês, os Pandavas, eu já matei todo mundo. Todos já estão mortos, eu vim aqui para destruir todo mundo. Krishna na sua forma universal, muito irada. E é assim, né? Como Guru Sivananda Prabhu deu uma aula muito bonita em Nova Gokula semana passada, e ele falou sobre Krishna na forma de Kala, o tempo eterno, é como a própria Sudarshana Chakra, que está aos pouquinhos cortando as nossas cabeças, né? Então, por que não oferecermos reverências a Krishna, não oferecermos respeitos a Krishna, se a personalidade mais elevada, inconcebivelmente elevada para nós, dentro desse universinho, apenas oferece reverências a Krishna, como ele mesmo está dizendo, porque nós não o faríamos? Como Arjuna também falou no 11º capítulo do Gita. Sanatana Dharma Prabhu aqui postou o verso, Bhagavad Gita, verso 37. Obrigado, Prabhuji. Então aqui tá, eu consegui encontrar e li, mas muito obrigado. Ele colocou aqui, quem desejar ler, leia e leia o significado de Prabhupada do Bhagavad Gita, tem muito a ver com esse tema. Prabhupada começa assim, com este oferecimento de reverências, Arjuna dá a entender que Krishna é adorável para todos. Prabhupada começa o significado assim. Bem, vamos então ao verso número 19. Deixa eu ver que horas são. O verso diz assim: Tiryamanusya vibudhadishu jivayonishu atmechayatma krita setu paripsayayaha remenirasta vishayopyavarudha dehas tasmai namo bhagavate purushottamaya. Então Brahma diz assim para Krishna: ó meu Senhor, por vossa própria vontade apareceis nas variadas espécies de entidades vivas, entre animais inferiores aos seres humanos, como também entre os semideuses, para executar vossos passatempos transcendentais. Não sois afetado pela contaminação material. Vinde apenas para cumprir com as obrigações de vossos próprios princípios de religião, e por isso, ó Personalidade Suprema, ofereço-vos minhas reverências por manifestardes estas diferentes formas. Então, mais uma vez, o Senhor Brahma está oferecendo reverências a Krishna, agora por um outro motivo. No verso anterior, ele oferece reverências a Krishna pela sua grandiosidade, pela sua supremacia, acima dele mesmo, até Brahma, que é o ser mais elevado e o ser dentro da supremacia da manifestação cósmica material, inigualável, inatingível. E aqui nesse verso ele está oferecendo reverências a Krishna, dentre ilimitadas características de Krishna, pela característica de Krishna de aparecer nesse mundo, de aparecer nessa manifestação cósmica material, em diferentes formas, que vão das formas animais, passando pelos seres humanos até os semideuses. O Senhor Brahma está oferecendo reverências, está dizendo: ofereço reverências a você por isso também. E aí ele está descrevendo, falando, por exemplo, que Krishna, apesar de se manifestar com essas encarnações, com essas manifestações, apesar de aparecer em diferentes formas dentro dessa manifestação cósmica material, ele não é afetado, ele não é tocado por isso. Nós sabemos, por exemplo, que quando Krishna cria a manifestação cósmica material, ele fecunda a manifestação cósmica material, ele lança todas as entidades vivas dentro dessa manifestação para que elas adquiram diferentes corpos e executem suas atividades, dentro de todo esse ciclo de samsara, etc. e tal. Ele faz isso sem nem mesmo tocar a natureza material. Como é que Krishna fecunda a natureza material? Através da sua manifestação como o Senhor Shiva. Então o Senhor Shiva, por isso é dito que o Senhor Shiva é como a roupa que Krishna veste para interagir com a manifestação cósmica material. Por isso o Senhor Shiva é adorado em sua linga, porque é através do Senhor Shiva, esse olhar de Krishna que
que fecunda a natureza material com as entidades vivas é o próprio Senhor Shiva. Então Krishna cria tudo, mas não se enreda com nada, não é tocado por nada, não é absolutamente envolvido de nenhuma forma pela manifestação cósmica material. E mesmo assim ele vem, mesmo assim ele se manifesta, e mesmo assim ele escolhe diversas formas. Dentro desse ano de Gurukula Dominical, aqui em Nova Gokula, que nós fizemos com as crianças, um dos temas foi Dasavataras. E é incrível, né? Porque Dasavataras são os 10 principais avataras, as 10 principais manifestações de Krishna nesse universo cósmico, mas existem infindáveis, ilimitadas manifestações de Krishna, encarnações e formas em que ele aparece, mas esses Dasavataras descrevem justamente isso que Brahma disse aqui, né? Matsya, um peixinho, Kurma, uma tartaruga, Varaha, um javali, Senhor Nrsimhadeva não é nem homem, nem leão, metade homem, metade leão, né? Narahari, metade Nara e Narahari Rupa, né? Metade Nara, que é ser humano, e metade leão, não tem nada a ver com nenhum animal, nenhum ser humano. Depois Vamana Deva, um ser humano, um Brahmana, anãozinho, depois Parashurama, né, um Brahmana que, embora seja um Brahmana, é um guerreiro, age como Kshatriya, justamente para desconcertar completamente o entendimento de que um Brahmana nunca luta, um Kshatriya nunca é um Brahmana. E Krishna aparece como Parashurama, que é um Brahmana lutador, como uma das crianças disse lá, enquanto estudávamos, ele é o Vingador, que ele vem, destrói 21 vezes gerações de Kshatriyas demoníacos, né, de kshatriyas corruptos. Depois ele aparece como Ramachandra, que aí sim é um ser humano perfeito, um rei perfeito em todos os mínimos detalhes, né? Depois como Krishna Balarama, como ele mesmo em Goloka Vrindavana. Depois Buda, que vem trazer não violência, né, mais recentemente. E no final como Kalki. Então essas manifestações de Krishna descrevem, esses Dasavataras descrevem exatamente o que Brahma está dizendo aqui, que Krishna não se prende a nenhum estereótipo e ele aparece como ele quer, de acordo com o seu bel prazer, de acordo com a sua vontade de executar determinados passatempos em determinada época, em determinado local, etc., de toda essa manifestação cósmica. E é assim que Krishna se manifesta. Então isso mostra ainda mais a sua grandiosidade, a sua supremacia. Brahma não aparece dessa forma, Brahma não tem esse poder, Brahma não se manifesta dentro de diferentes formas, variadas formas, em variados locais, etc. Krishna faz isso. Krishna faz isso para o seu prazer, e Krishna faz isso também com 2 objetivos muito bem definidos: proteger os seus devotos, como é o caso, por exemplo, de Hiranyakashipu, quando Hiranyakashipu persegue Prahlada Maharaj. Então Krishna aparece como Nrsimhadeva fundamentalmente para proteger Prahlada Maharaj, fundamentalmente para proteger o seu devoto Mahajana Prahlada Maharaj, que embora fosse nascido filho sanguíneo de um Asura, né, Prahlada Maharaj é da horda, é da família dos Asuras, dos demônios, embora por ele ser um devoto puro de Krishna, seu devoto querido, como uma criança já dentro do ventre, né, pela misericórdia de Narada Muni, Prahlada Maharaj entendeu quem era Krishna, se apegou a Krishna, amou Krishna. Então Krishna aparece como Nrsimhadeva fundamentalmente para proteger o seu devoto querido Prahlada Maharaj. Depois ele aparece como Vamana Deva também, né, para castigar Bali Maharaj, para ensinar Bali Maharaj, que é neto de Prahlada Maharaj, como agir e proteger os semideuses, porque Bali Maharaj tinha invadido, Bali Maharaj que invadiu os planetas celestiais, expulsou todos os semideuses de lá. Então Krishna aparece primeiro para proteger os seus devotos. De alguma maneira ele vai proteger os seus devotos. Krishna, quando ele aparece há 5.000 anos como Krishna Balarama, ele também protege seus devotos, ele protege os Pandavas, né? Ele não toca em armas na batalha de Kurukshetra, mas ele faz um arranjo tal que a guerra, a batalha de Kurukshetra se constrói de uma maneira tal que todos são mortos, e ele protege assim,
e coloca no devido lugar de evidência seus devotos queridos, os Pandavas, seus devotos íntimos, queridos, seus devotos puros. E também para restabelecer princípios religiosos, né? E é muito interessante observarmos que Prabhupada fala no significado de hoje que Krishna aparece... deixa eu encontrar aqui. Isso, no finalzinho Prabhupada diz assim: todas as suas encarnações são manifestadas sempre que surge a necessidade de salvar seus devotos e manter seus próprios princípios. Então Prabhupada deixa claro no final aqui do significado que os princípios religiosos são princípios próprios de Krishna, criados por ele mesmo. E aí nós poderíamos questionar então, mas qual religião, né? Qual religião, quais princípios de qual religião são os princípios próprios criados por Krishna que ele aparece nesse universo cósmico para restabelecê-los? De qual religião nós estamos falando? E aí, Sanatana Dharma, né? A religião da alma, a religião eterna, o Dharma, a ocupação, a justiça, a natureza eterna da alma, que não tem nada a ver com nenhum tipo de povo, local, conceito, cultura, não tem nada a ver com isso. Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. É Sanatana Dharma, é a ocupação eterna da alma. E aí, qual é essa ocupação eterna da alma, né? Muito simples, a ocupação eterna da alma é amar a Krishna, é servir Krishna de forma amorosa, em bhakti, em devoção amorosa, eternamente. Essa é a ocupação eterna da alma. Então, se um princípio religioso, supostamente religioso, não nos leva, não nos ocupa em nossa natureza original, não nos leva a essa nossa ocupação original, a essa nossa natureza original de servos eternos amorosos de Krishna, esse suposto princípio religioso não é um princípio religioso pessoal de Krishna. É alguma invenção humana, é alguma invenção local, histórica, de algum líder religioso local, de alguma religião criada pelo ser humano, mas não é um princípio religioso, como descrito por Srila Prabhupada aqui, criado pelo próprio Krishna, né? Seus próprios princípios. Já são 9 horas, eu vou rapidamente... Temos aquele famoso verso do Bhagavad Gita, né, do capítulo 4, verso número 7. Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata abhyuthanam dharmasya tadatmanam srijamyaham. Nesse verso nós temos aqui a palavra adharmasya, né? Quando nós temos então princípios de irreligião sendo preeminentes, se tornando preeminentes, sendo executados, um aumento predominante de religião pela sociedade humana. Então Krishna fala nesse momento, de certo, né? Eu mesmo venho, eu mesmo me manifesto, né? Atmanam, eu mesmo, Srijami, me manifesto, né? Aham, Srijami Aham. No significado desse verso, bom, no significado desse verso, Prabhupada fala longamente sobre esses princípios religiosos, etc., né? Prabhupada diz assim: o fato é que o Senhor não aparece apenas em solo indiano. Ele pode manifestar-se em todo e qualquer lugar e sempre que deseje aparecer. Em toda e qualquer encarnação, ele fala sobre religião, tudo aquilo que pode ser compreendido por um povo em particular sob suas circunstâncias específicas. Mas a missão é a mesma: conduzir as pessoas à consciência de Deus e à obediência aos princípios
religiosos. Algumas vezes ele vem pessoalmente, outras vezes ele envia seu representante genuíno sob a forma de seu filho ou servo, ou ele mesmo advém em alguma forma disfarçada. E aí, nesse caso, nós temos dois exemplos emblemáticos, né? Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que é um Sakyavesha Avatar, é um filho de Krishna, como o Prabhupada descreveu aqui, o próprio Srila Prabhupada, né, que vem com essa missão. Pois ele diz assim: os princípios do Bhagavad Gita foram falados a Arjuna e, por sinal, a outras pessoas bem elevadas, porque, em comparação com as pessoas comuns em outras partes do mundo, ele era deveras adiantado. 2 mais 2 são 4 é um princípio matemático válido tanto na aula de aritmética do principiante como também dos alunos adiantados. No entanto, existe matemática superior e inferior em todas as encarnações do Senhor, portanto, são ensinados os mesmos princípios, mas eles parecem superiores ou inferiores conforme variem as circunstâncias. Os princípios mais elevados da religião começam com a aceitação das 4 ordens e 4 estados da vida social, como se explicará depois. Todo o propósito da missão das encarnações é despertar a consciência de Krishna em toda parte. Sob diferentes circunstâncias, essa consciência é manifesta ou manifesta. Então, aqui Prabhupada resume, né, o que nós estamos falando sobre religiosidade. Todo o propósito da missão das encarnações é despertar a consciência de Krishna em toda parte. Muito bem. E Krishna faz tudo isso sem se conectar, sem tocar ou sem ser tocado pela natureza material, né? Krishna faz tudo isso. Então, por exemplo, mesmo personalidades como Jesus Cristo ou Buda também, que é um Sakyavesha Avatara, ou o próprio Srila Prabhupada, ou esses messias que aparecem, aparentemente são tocados pela natureza material, passam por situações em que aparentemente a natureza material os atingiu de alguma maneira, mas aqui Prabhupada deixa claro, e o Sr. Brahma também no verso de hoje, que Krishna se manifesta dessa forma, protege dessas diferentes formas, protege seus devotos, restabelece princípios religiosos que, resumidamente, de acordo com Srila Prabhupada, deve ser, para única e exclusivamente recobrar nossa consciência de Krishna, reconectar as entidades vivas com sua consciência de Krishna original, e essas personalidades enviadas por Krishna, ou Krishna em suas diferentes manifestações e formas, e ele não é absolutamente tocado pela natureza material. Tá bom? É isso, eu acho que acabou o nosso tempo. É um tema bastante extenso, poderíamos falar por muito tempo, ou repetir outros momentos de aprofundamento desse tema, e tão bonito, tão interessante, né, e que nos esclarece tanto, que nos explica tanto. Prabhupada, nesse significado do Gita, deixa claro, né, com esse exemplo da aritmética superior e inferior, embora seja aritmética sempre, como Krishna, de acordo com o lugar e circunstâncias, aparece para um determinado povo, numa determinada época, e dessa maneira ele manifesta, ele restabelece princípios religiosos que têm um único condão, um único objetivo, uma única meta: recobrar nossa consciência de Krishna adormecida. Tá bom? Muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu não tinha dado bom dia para Hanuman, Marcos Hanuman. Muito bom dia, reverências, Jai Shila Prabhupada. Shirley, bom dia. Marcelo pergunta assim: qual a melhor forma de prestarmos reverências a Krishna? Qual a melhor forma de prestarmos reverências a Krishna? Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevana Archana Vandandasya Sakya Atma Nivedana. Os 9 processos de serviço devocional, muito bem apresentados por Prahlada Maharaj, começam com Shravanam, ouvir, Kirtan, cantar, ou glorificar Krishna, ou falar sobre Krishna, ou cantar os nomes de Krishna, né? Depois Smaranam, lembrar. Esses 9 processos nos levam finalmente a prestar reverências a Krishna. Prestar reverências a Krishna não é apenas colocar a nossa cabeça no solo quando vemos a imagem de Krishna, a deidade de Krishna. Não, não é apenas isso. É oferecermos nossas vidas a Krishna. É fazermos das nossas vidas uma oferenda a Krishna. É fazermos da nossa existência nesse mundo uma oferenda a Krishna. Essa é a melhor forma de prestarmos reverências a Krishna, oferecer reverências
a Srila Prabhupada, o mestre espiritual, ao Jagadguru, a missão de Srila Prabhupada. Hoje, por exemplo, todos esses dias, essas semanas, especificamente, mais intensamente de hoje para amanhã, sabemos e vemos aí as postagens dos devotos no Rio de Janeiro tão envolvidos em preparar um festival maravilhoso para o desfile do Senhor Jagannatha e seus irmãos Baladeva e Subhadra pela orla aí do Rio de Janeiro, essa linda orla à beira-mar, porque é um desejo de Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada estabeleceu o festival de Ratha Yatra por todo o mundo quando ele esteve presente, quando ele veio, né, como salvador das almas caídas, Patita Pavana, trazer para o Ocidente a consciência de Krishna. Prabhupada estabeleceu o festival de Ratha Yatra. Então hoje, 2024, no meio aqui do ano de 2024, tantos devotos estão ocupados intensamente em preparar uma bela cerimônia em oferenda desse incrível festival, belo festival ao Senhor Jagannatha, estabelecido como desejo e como padrão por Srila Prabhupada, pelo Jagadguru. Isso é oferecer reverências a Krishna, isso é ocupar os nossos sentidos, ocupar tudo que os nossos sentidos geram de forma produtiva, né, as nossas famílias, os nossos amigos, as nossas relações sociais, familiares, ocupar tudo isso, o resultado das nossas ações, das nossas atividades, como uma oferenda a Krishna. Isso é prestar reverências a Krishna. O contrário disso, que é o caso do materialista, que ocupa todo o contexto produtivo da sua existência nesse mundo em enfrentar a existência de Krishna, em negar a existência de Krishna, e como um bogi, como um desfrutador, ele quer o tempo todo ser o objetivo final, ele quer o resultado das suas atividades, das suas ações, de tudo aquilo que ele gera de forma produtiva, enquanto corporificado, ele quer ser ele o objetivo, ele quer ser ele o desfrutador, né? Isso é o contrário de oferecer reverências a Krishna. Ele está oferecendo tudo a si mesmo. E aí no final da vida, Krishna, ao longo da vida de todos nós, e também do materialista, ele vai, como Kala, como tempo eterno, preparando esse indivíduo para que na hora da morte, ele, querendo ou não tem escapatória, ele vai, pumba, cair ao solo em Dandavatsa Krishna no momento da morte. E dali ele não levanta mais. Então, a melhor forma de prestarmos reverências a Krishna é oferecer o resultado das nossas atividades, das nossas produções, né, de todo esse contexto, essa mistura de gunas e karmas, e dentro de um conceito, de um contexto de corpo, né, de um indivíduo corporificado. Todo o resultado da nossa vida deve ser uma oferenda a Krishna, né? E é muito simples, nós não precisamos de ferramentas, de grandes valores financeiros, nós não precisamos, nós precisamos dos nossos sentidos. É por isso que é dito que o corpo material é uma dádiva, principalmente na forma humana, exclusivamente na forma humana, que nós temos consciência, raciocínio e bom senso. Então nós utilizamos nossos sentidos para produzir todo tipo de atividade que deve ser feito em oferenda a Krishna. Quando cozinhamos, por exemplo, e vamos comer, que é alimentar o corpo, manter alma e corpo material unidos, por exemplo, nos alimentando, antes nós fazemos uma oferta a Krishna, antes nós oferecemos aquele alimento a Krishna, ouvimos falar sobre Krishna, ouvimos os santos nomes de Krishna, falamos e cantamos sobre Krishna, lembramos de Krishna e depois servimos a deidade de Krishna, oferecemos serviço prático, caminhamos até o templo de Krishna, desenvolvemos um relacionamento amistoso com Krishna, Sakya, né? Dasya, servimos como servos, nos ocupamos como servos de Krishna e até Atma Nivedana. Então, no objetivo final, oferecemos reverências a Krishna, oferecendo o resultado das nossas vidas, de nossas famílias, de nossa sociedade, como uma oferenda para agradar os desejos de Krishna. Arjuna lutou na guerra, cumpriu o seu Sanatana Dharma, o seu Dharma, cumpriu os seus objetivos sociais, matou um monte de gente porque era o desejo de Krishna. E assim ele agradou Krishna e ofereceu suas reverências a Krishna. Tá bom? Espero ter respondido. Shri agradece a aula. Krishna abençoe também sempre todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de vocês. Nos encontramos aí, quem estiver no Rio de Janeiro amanhã. Parabéns pelo grandioso festival que está aí se desenhando.
Muito obrigado, todas as glórias aos devotos reunidos, como disse Marcelo, todas as glórias sejam Srila Prabhupada sempre. Srila Prabhupada Ki Jai.